O gigante rugiu tão medonhamente que assustou os peregrinos, mas eles ficaram contentes de vê-lo espalhado no chão. Os leões, é claro, estavam acorrentados e não podiam fazer qualquer mal. Assim, quando o velho repugnante morreu, Generoso chamou: "Sigam-me, e os leões não lhe farão mal algum." Embora as mulheres estivessem trêmulas e os jovens pálidos, passaram sem maiores injúrias. Capítulo 15. Na estalagem do porteiro. Agora eles aproximavam-se da estalagem do porteiro. A noite descia, e eles apressaram o passo, porque naquela região não era seguro ficar na estrada depois do anoitecer. O porteiro gritou de uma janela superior: "Quem está aí?" O guia respondeu: "Sou eu." O porteiro reconheceu-lhe a voz, porque o guia frequentemente acompanhava peregrinos à estalagem. Quando o porteiro desceu e abriu a porta, viu o guia parado ali, mas a princípio não notou as mulheres e os meninos, porque estavam atrás do guia. "Olá, senhor Generoso," cumprimentou ele. "O que faz aqui tão tarde da noite?" Generoso: "Vim trazer estes peregrinos que, por instrução do meu senhor, devem passar a noite aqui. Teríamos chegado mais cedo, não fosse pelo gigante, que se pôs em nosso caminho e lutou comigo, usando o porrete para apoiar os leões. Mas, após longa e difícil batalha, finalmente o derrotei." Porteiro: "Bem, você vai entrar e ficar até amanhã?" Generoso: "Não, obrigado. Asseguro-lhe que gostaria, mas devo retornar esta noite." Cristã: "Ó Senhor Generoso, não sei o que devemos fazer. O Senhor nos foi tão bom e fiel. Lutou valentemente por nós, e foi tão sincero em aconselhar-nos que nunca esqueceremos os seus favores." Misericórdia: "Senhor Generoso, eu gostaria de ter a sua companhia até ao fim da jornada. Como podem mulheres tão frágeis como nós continuar num caminho tão tedioso e perigoso como este, sem um bom amigo e um forte guia?" Tiago: "Por favor, Senhor Generoso, venha conosco e ajude-nos. Somos tão fracos, e o Senhor é tão forte, e o caminho é tão estranho e longo." Generoso: "Estou sob o comando do meu Senhor. Se ele destinar-me a tarefa de ir com vocês todo o caminho, ficarei alegre em retornar e servi-los. Mas vocês falharam em não lhe pedir isso quando estavam com ele, mesmo quando ele me disse para vir até aqui com vocês. Naquele momento, deveriam ter implorado para que ele me deixasse ir todo o caminho, e teria atendido ao seu rogo. De qualquer modo, agora devo retirar-me. Então, boa cristã, misericórdia e meus bravos rapazes, boa noite." Quando o porteiro, o senhor vigilante, perguntou à cristã sobre o seu país e a sua parentela, ela respondeu: "Sou da cidade da destruição. Sou uma viúva. Meu marido era cristão, o peregrino." "Ora, ora!" atalhou o porteiro. "Ele era seu marido?" "Sim," confirmou ela. "E estes são os nossos filhos, e esta é minha amiga e vizinha," terminou apontando para a Misericórdia. O porteiro tocou um sino e acudiu uma donzela chamada Humildade. "Vá," ordenou o porteiro. "Conte aos que estão na casa que Cristã, a esposa de Cristão, está aqui com seus filhos e uma amiga. Estão a caminho da cidade de Sião." Ela apressou-se a dar a notícia, criando uma comoção e grande alegria. Todos correram para a porta. Alguém gritou: "Olá, Cristã!" "Estamos alegres em vê-la," expressou o outro. "Bem-vinda à estalagem," saudou um terceiro. Então Prudência, a matrona, convidou: "Entrem todos, certamente vocês são bem-vindos aqui." Eles entraram na grande sala de recepção, onde os peregrinos foram saudados pelo chefe da casa. Após conversarem um pouco, Cristã sugeriu: "Já é um pouco tarde, e como estamos cansados da jornada, seria melhor nos recolhermos." Estavam cansados não apenas da viagem do dia,
mas também por testemunharem a terrível batalha entre Generoso e o gigante, que lhes esgotara os nervos. Sim, concordou Prudência, mas primeiro vamos servir-lhes algo para comer. Ouvimos que vocês estavam vindo e preparamos um cordeiro assado. Esperávamos que chegassem mais cedo. Depois que comeram e fizeram um devocional, encerrando com um cântico, estavam prontos para dizer boa noite e dirigir-se aos seus quartos. Cristã. Se não for atrevimento escolher nosso próprio quarto, gostaríamos de ficar no mesmo aposento que meu marido ocupou quando esteve aqui. Seu pedido foi satisfeito, e ela e Misericórdia dormiram no quarto de Cristão. Deitadas na cama, as duas peregrinas conversaram até pegar no sono. Cristã, jamais pensei, quando meu marido iniciou a sua peregrinação, que eu haveria de seguir-lhe os passos. Misericórdia, e suponho que você nunca pensou que pararia no mesmo lugar onde ele se hospedou e que dormiria na mesma cama, como está fazendo. Cristã, e muito menos pensei em ver-lhe a face na glória um dia e, juntamente com ele, adorar ao Senhor, o Rei, na beleza da sua santidade, como agora creio que o farei. Misericórdia, ouça, está ouvindo uma música suave? Cristã, acredito que estejam cantando de alegria por nossa vinda. Misericórdia, maravilhoso! Música na noite, música na casa, música no coração e música também no céu de alegria porque viemos. O sonho de Misericórdia. Finalmente elas dormiram. Na manhã seguinte, quando Cristã teve certeza de que Misericórdia estava acordada, perguntou-lhe: por que você estava rindo à noite? Estava sonhando? Misericórdia: sonhei que estava sozinha num lugar solitário, gemendo por causa da dureza do meu coração. De repente, um monte de gente reuniu-se à minha volta para ouvir o que eu dizia. Pareceu-me que estavam ali me ouvindo e continuei lamentando. Alguns riram, alguns sacudiram a cabeça e me chamaram de doida, e outros me chacoalharam e me empurraram. Então olhei para o alto e vi um ser de asas vindo em minha direção. Pareceu-me que ele vinha para mim e indagava: Misericórdia, o que aflige? Ao ouvir a minha queixa, ele consolou-me: paz seja contigo. E ele enxugou-me as lágrimas com o seu lenço e vestiu-me de púrpura e ouro. Pôs-me no pescoço uma corrente de ouro, brincos nas orelhas e na cabeça uma coroa brilhante. Então tomou-me pela mão e convidou-me: venha comigo, Misericórdia. Então fomos subindo, até chegarmos a um portão adornado com pérolas. Ele bateu, o portão foi aberto e nós entramos. Seguiu até um trono, onde achava-se alguém sentado em resplendor, que me saudou. Bem-vinda, filha. O lugar era muito iluminado e brilhante, e eu vi lá o seu marido. Então acordei. Mas eu ri? Cristã: se riu? Eu diria que sim. E só poderia rir com um sonho desses, porque devo dizer que foi um sonho maravilhoso. A primeira parte dele já se tornou realidade. Então você pode esperar que a outra também se realizará. O Senhor estava mostrando-lhe em sonhos o propósito de tê-la chamado ao seu serviço. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai um sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Quando estamos na cama, não precisamos ficar acordados para conversar com Deus. Ele pode visitar-nos enquanto dormimos e levar-nos a ouvir-lhe a voz. E pode falar-nos ao coração tanto por palavras como por provérbios, ou por sinais e símbolos enquanto estamos adormecidos, tão bem como se estivéssemos acordados. Misericórdia, se eles nos convidarem para ficarmos aqui por algum tempo, vamos aceitar prontamente o oferecimento. Gostaria de conhecer melhor essas donzelas. Elas têm um semblante tão amável. Cristã: bem, veremos o que farão. As duas peregrinas aprontaram-se e desceram. As donzelas esperavam por ambas, indagaram de seu descanso e conforto. Dormi muito bem, respondeu Misericórdia. Foi a melhor noite de descanso que já tive em toda a minha vida.
Piedade. Gostaríamos que vocês ficassem conosco por vários dias. Prudência. Se concordarem em ficar, terão o que a casa puder oferecer. Sim, concordou Caridade, e de muito boa vontade. Um exame para os filhos de Cristã. Elas prontamente concordaram e ficaram lá um mês inteiro. Como Prudência quisesse conferir o modo como Cristã criara os filhos, pediu permissão para interrogá-los. Alegremente, Cristã o permitiu. Ela começou com o Tiago, o mais novo. Prudência. Bem, Tiago, pode me dizer quem foi que o fez? Tiago. Sim, foi Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Prudência. Muito bem. E pode me dizer quem foi que o salvou? Tiago. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Prudência. Excelente! Mas como Deus Pai salva? Tiago. Por sua divina graça. Prudência. E como o Filho salva? Tiago. Por sua vida e morte, seu sangue e sua justiça. Prudência. E como Deus Espírito Santo salva? Tiago. Pela iluminação, renovação e preservação. Então Prudência elogiou Cristã. Você está de parabéns pelo modo como vem criando seus filhos. Penso que nem preciso fazer aos outros estas perguntas, uma vez que o mais novo as respondeu tão bem. Então, ela voltou-se para José, o próximo em idade, e perguntou. José, posso fazer-lhe algumas perguntas? José, sim, com prazer. Prudência, o que é o homem? José, uma criatura dotada de razão, assim feita por Deus, como disse Tiago. Prudência, o que se infere pela palavra salvo? José, que o homem, pelo pecado, colocou-se num estado de condenação, corrupção, cativeiro, miséria e morte. Prudência, o que significa dizer que ele foi salvo pela Trindade? José, que o pecado é um tirano grande e poderoso. É preciso toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para tirar o homem de suas garras, e que Deus é um ser de amor tão grande e poderoso que dispôs-se a exercitar toda a sua sabedoria, seu poder e habilidade para salvar o homem de seu terrível estado. Prudência. Qual o propósito de Deus em salvar o homem? José. A glorificação do seu nome, a revelação de sua graça, misericórdia e justiça, e dar ao homem vida eterna e felicidade. Prudência. Quem são os salvos? José. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal e tornaram-se cônscios do perdão dos pecados, que nasceram do Espírito Santo e estão continuamente compromissados com o caminho e a vontade de Deus. Prudência. Excelente! José, a sua mãe o tem ensinado muito bem, e você tem retido o que ela lhe transmite. Virando-se para o jovem Samuel, perguntou, Importa-se que eu o examine, Samuel? Samuel, certamente que não. Prudência. O que é o céu? Samuel. O lugar e o estado de perfeita felicidade, porque Deus habita lá. Prudência. O que é o inferno? Samuel. Um lugar e estado de tormenta. Prudência. Por que você quer ir para o céu? Samuel. Para ver Jesus Cristo, o meu Senhor, e servi-lo eternamente, para viver e servir com os salvos, para ver Deus e glorificar-lhe o nome. Prudência. Um jovem muito sábio e que aprendeu sua lição. Ela voltou-se então para o mais velho dos rapazes, que era praticamente um adulto. Mateus, posso verificar seus conhecimentos? Mateus. Sim, estou pronto. Prudência. Antes de Deus, já existia alguma coisa? Mateus. Não, pois Deus é eterno, e Ele criou todas as coisas no princípio, porque em 6 dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Prudência. O que você acha da Bíblia? Mateus. É a santa palavra de Deus. Prudência. Há na Bíblia alguma coisa que você não entenda? Mateus. Sim, uma porção de coisas.
Prudência. O que você faz quando chega a essas partes da Bíblia que não entende? Mateus. Penso que Deus é mais sábio que eu e oro para que me ajude a entender o que Ele deseja que eu saiba, e que será para o meu bem e para a sua glória. Prudência. Em que você acredita quanto à ressurreição dos mortos? Mateus. Creio que estes mesmos corpos em que agora vivemos deverão reviver e receber a imortalidade. Mas esta é uma das revelações da Bíblia que não entendo, embora creia nela, porque Deus a prometeu, e Ele é capaz de realizar o que prometeu. Então Prudência disse aos filhos de Cristã: Vocês aprenderam muita coisa. Contudo, devem ouvir a sua mãe, porque ela pode ensinar-lhes muito mais. Também devem prestar muita atenção ao que dizem os peregrinos mais velhos, porque geralmente falam com larga experiência e para o esclarecimento dos mais jovens. Mas despendam muito tempo e séria meditação, especialmente com as Escrituras, e vocês têm a liberdade de fazer-me perguntas. Ficarei feliz em ensinar-lhes o que puder enquanto estão aqui, se fizerem perguntas que visem a edificação espiritual. O pretendente de misericórdia. Agora, quando fazia uma semana que os peregrinos estavam na estalagem, Misericórdia recebeu um visitante, o senhor Vívido, um jovem com alguns recursos e uma certa cultura. Parecia ser sinceramente religioso, mas muito apegado às coisas do mundo. Ele veio visitar Misericórdia várias vezes e sugeriu que ficassem noivos. Agora, Misericórdia era uma moça graciosa e muito atraente e do tipo trabalhadora. Estava sempre fazendo coisas para si ou para os outros, e o senhor Vívido achava que ela daria uma boa dona de casa. Misericórdia confiava nas donzelas e inquiriu-lhes a respeito do rapaz, pois o conheciam melhor que ela. As moças disseram que ele era um jovem de boa aparência, com ambição e habilidade, formalmente religioso, mas elas temiam ser ele um estranho à vida e ao poder espirituais. Misericórdia. Então não vou encorajá-lo, porque não pretendo deixar ninguém atrapalhar a minha vida espiritual ou o meu serviço cristão. Prudência. Bem, você não deve romper tão bruscamente com ele, movida pela tensão e a emoção. O seu contínuo trabalho pelos pobres logo lhe esfriará o ardor. Assim, na próxima vez que o senhor Vívido apareceu, encontrou-a muito ocupada, fazendo coisas para os pobres. Sempre a trabalhar, observou ele. Sim, confirmou ela. Para mim ou para os outros. E quanto você ganha por dia? Quis ele saber. Faço essas coisas para que eu seja rica em boas obras, a fim de entesourar para mim um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. O que faz com todas essas coisas? Visto-os nus, respondeu a jovem. O semblante do jovem caiu, e ele silenciou. Ele não mais veio visitá-la, e quando os amigos perguntaram-lhe o porquê, respondeu que Misericórdia era uma jovem muito bonita, mas preocupada demais com os pobres. Quando ele não mais apareceu, Prudência lembrou a Misericórdia. Não lhe disse que ele desistiria de você quando descobrisse que era fiel à sua religião? Agora, não se surpreenda se ele levantar uma calúnia sobre você. Não obstante o aparente amor que lhe demonstrava e o seu interesse em religião formal. Você nunca teria sido feliz com ele. Ambos têm temperamentos muito diferentes. Misericórdia. Eu já poderia ter casado, embora nunca mencionei isso antes, se os meus namorados não tivessem feito objeção aos meus padrões. Nenhum deles nunca achou falta em minha pessoa. Era de minhas ideias que eles não gostavam. Consequentemente, não podíamos concordar. Prudência. Nos dias atuais, as coisas eternas causam bem pouca impressão. Para muitos, o cristianismo não passa de um costume ou um nome. Misericórdia. Bem, se ninguém me aceitar por minhas convicções religiosas, morrerei uma velha donzela. Minha devoção a Cristo e ao seu serviço tomará o lugar de um marido. E serei mais feliz que vivendo com um homem que não seja cristão
e esteja sempre se opondo ao meu estilo de vida. Tenho uma irmã chamada Generosa, que casou com um desses egotistas presunçosos e teimosos, e nunca se entenderam. Ele opôs-se violentamente a que fosse cristã, e finalmente expulsou-a de casa. Mais tarde, ela adoeceu e morreu. Prudência. E contudo ele era um cristão professo, suponho. Misericórdia. Sim, professava, mas não possuía o verdadeiro cristianismo. O mundo está cheio desse tipo, e não importa o quão bem educado ou rico eles sejam. Não quero nenhum deles. Prudência. Então Mateus foi ter com Prudência, desejando fazer-lhe algumas perguntas. Mateus. Por que os bons remédios são geralmente amargos? Prudência. Assim é a vida. As melhores coisas da vida estão geralmente depois das desagradáveis. A palavra de Deus é amarga aos pecadores, mas quando recebida, traz salvação. Mateus. O que podemos aprender ao ver as chamas e faíscas subirem e os raios do sol descerem? Prudência. As orações devem subir ao trono, e luz e vida devem descer do sol da justiça. O Salvador do mundo alcança-nos aqui embaixo com a sua graça e o seu amor. Mateus. O que as nuvens querem ensinar-nos, tirando a água do mar e derramando-a sobre a terra? Prudência. Os ministros da palavra podem receber de Deus as suas mensagens e distribuí-las gratuitamente ao povo. Quando Jesus enviou os apóstolos, ordenou-lhes: de graça recebestes, de graça dai. Mateus. Por que temos o arco-íris, causado pelos raios do sol através da chuva sob as nuvens? Prudência. Para lembrar-nos de que o pacto da graça de Deus, através do Calvário, pode trazer-nos luz sob nuvens de tristeza após a tormenta, e para recordar que Deus nunca esquece as suas promessas. Mateus. Por que as fontes refrescantes surgem da terra e, às vezes, nas mais altas montanhas? Prudência. Para mostrar-nos que a água da vida chega até nós através do corpo ferido de Cristo, e às vezes flui de homens importantes e influentes. Mateus. Porque o pavio e o sebo da vela são consumidos para manter a luz, e o que indica o fogo do pavio? Prudência. Indica que a menos que a graça de Deus esteja no coração, não haverá luz verdadeira na vida, e que o corpo e o coração de um cristão devem ser gastos para manter a luz do verdadeiro amor. Mateus. Por que o pelicano fura com o bico o próprio peito? Prudência. Para alimentar os filhotes com seu sangue. Isso mostra que Cristo ama tanto os seus filhinhos, o seu povo, que deu o seu próprio sangue para salvá-los. Mateus. Que significado deve ter para nós o canto do galo? Prudência. Deve recordar-nos a infidelidade de Pedro, quando negou a Cristo, e o seu sincero arrependimento. Também deve anunciar-nos a chegada de um novo dia, o dia do julgamento, ou o raiar da manhã eternal. Quando estava prestes a completar-se um mês de sua estadia no alojamento, eles indicaram aos hospedeiros que logo deveriam partir. Mãe, lembrou José, não se esqueça de pedir ao senhor intérprete que deixe o senhor generoso ser o nosso guia no restante do caminho. Bom menino, exclamou ela, quase me esqueci. Então, escreveu uma petição e pediu ao senhor vigilante, o porteiro, que enviasse imediatamente ao seu bom amigo, o intérprete, que ao lê-la mandou de volta, apressadamente, esta mensagem: enviá-lo-ei imediatamente. Lições objetivas. Agora, eles conduziram os peregrinos a um quartinho e mostraram-lhes um exemplar do fruto proibido, que Eva comera e dera ao marido para que comesse, levando-os a serem expulsos do paraíso. Perguntaram à cristã o que ela achava que era aquilo. A sua resposta foi: se é comida ou veneno, eu não saberia qual dos dois é. Quando lhe explicaram o que era, maravilhou-se de que a raça humana inteira houvesse sido contaminada por render-se a Satanás num ato tão pequeno. Foram levados então a um saguão, onde mostraram-lhes um quadro da escada de Jacó.
Havia anjos descendo e subindo por ela. Esta escada, comentou Prudência, representa o caminho para o céu, aberto por Cristo a toda a humanidade. Quando estavam prestes a retirar-se da cena, Tiago pediu: não saiam ainda, por favor. Fiquemos um pouco mais, porque este quadro é maravilhoso. Então, eles deixaram-se ficar. Não se maravilhe disso, atalhou Prudência. Daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Depois disso, foram conduzidos a uma sala onde estava pendurada uma âncora de ouro. O guia disse à cristã que a despendurasse. Você pode ficar com ela, ofereceu ele, porque é essencial que você esteja firmada nela no interior do véu e permaneça firmemente em águas turbulentas. Mostraram-lhes então uma cena de Abraão oferecendo seu filho Isaque sobre o altar, no alto da montanha. Fitando a cena, Cristã levantou as mãos e exclamou: oh, como Abraão era um homem que amava o seu Criador e negava a si mesmo. Neste momento, ouviu-se uma batida na porta. O porteiro abriu, e lá estava o Senhor generoso. A sua visão fez pular de alegria o coração dos peregrinos. Entregando um pacote à cristã e outro à misericórdia, ele comunicou: meu supervisor, o intérprete, enviou a cada uma de vocês uma garrafa de vinho doce, um pote de grãos tostados e algumas deliciosas maçãs para o caminho. E ele mandou para os meninos alguns figos e passas. Então, partiram com o Senhor generoso, indicando o caminho. Prudência e Piedade acompanharam-nos até o pé do monte. No portão, Cristã perguntou ao porteiro se passara alguém recentemente. Não, respondeu ele. Passou um, há algum tempo, e ele contou-me que houvera um roubo na estrada, um pouco atrás, mas que os ladrões já haviam sido apanhados e logo seriam julgados pelo crime. Isso causou em Cristã e Misericórdia um estremecimento. Mateus, porém, interveio. Mãe, o Senhor generoso está conosco. Por que temer? Então, Cristã agradeceu ao porteiro a sua bondade e pôs-lhe nas mãos uma grande moeda de ouro, em sinal de sua apreciação por seus favores. Ele curvou-se graciosamente e proferiu: que as bênçãos do Senhor estejam com você, e possam seus filhos fugir às paixões da juventude e seguir a piedade com caridade. Sejam fortes e sábios, a fim de agradar ao Senhor e trazer alegria à sua mãe e a todos os que amam o caminho reto. Quando chegaram à base do morro, Piedade lembrou-se de repente de algo que pretendia fazer. Ai! Exclamou ela. Esqueci o que eu pretendia dar à cristã. Voltou correndo a buscar o que esquecera, e eles a esperaram. Enquanto ela foi, Cristã ouviu belas e estranhas notas, vindas de um bosque a alguma distância da estrada. Ela imaginou que ouvia estas palavras: em toda a minha vida, o teu amor é tão verdadeiramente mostrado a mim, que a tua casa para todo o sempre, a minha habitação deve ser. Ouvindo atentamente, ela escutou outra voz, mais distante, que parecia responder à primeira, dizendo: por quê? O Senhor nosso Deus é bom. A sua misericórdia é para sempre garantida. A sua verdade permanece firmemente e durará para sempre. Cristã indagou que espécie de pássaro emitia aquelas notas tão estranhas e doces. São os pássaros de nossa vizinhança, contou Prudência. Eles raramente entoam sua canção, exceto na primavera, quando as flores desabrocham e o sol brilha calorosamente. Então, é possível escutá-los o dia inteiro. Eu frequentemente saio ao bosque para ouvi-los. Nós os temos domesticado. São muito boa companhia, especialmente quando alguém sente-se inclinado à melancolia. Também deixam as florestas e os pomares mais fascinantes com a sua doce música. A esta altura, Piedade havia retornado e disse à cristã: veja, trouxe-lhe um esboço de tudo o que viu e ouviu em nossa casa, que você deve rever para a sua edificação e conforto, ou, quando desejar recordar algo importante.
Capítulo 16. No caminho com Generoso. Através do Vale da Humildade. Agora eles começavam a descer o monte em direção ao Vale da Humildade. O declive era acentuado e a estrada escorregadia. Mas eles eram muito cuidadosos e alcançaram em segurança. Chegando ao vale, Piedade contou à cristã. Foi neste vale que seu marido encontrou Apolion, o monstruoso diabo, e lutou com ele quase até a morte. Sei que você ouviu falar disso, mas tenha coragem, tendo consigo o Senhor generoso. Você não precisa temer homem ou demônio. Prudência e Piedade confiaram os peregrinos ao seu guia e retornaram. Os peregrinos adentraram o vale com Generoso indicando o caminho. Generoso. Não precisamos recear este vale. Nada pode nos ferir, a menos que nós mesmos o façamos. É verdade que Cristão sofreu aqui nas mãos de Apolion, mas ele escorregou várias vezes morro abaixo, o que provocou o ataque de Apolion. Aqueles que deslizam devem esperar conflitos aqui, porque eles sempre ocorrem. E as notícias desses combates têm dado ao vale uma fama ruim, porque, ouvindo sobre eles, as pessoas imaginam que este lugar seja frequentado por demônios ou espíritos maus. O fato, porém, é que essas dificuldades são causadas pela conduta dos peregrinos. Este vale, por si mesmo, é uma região pacata e frutífera. O problema é que os peregrinos, não sabendo ajustar-se à humilhação, entregam-se a sentimentos errôneos. Então, Satanás, tirando vantagem de seu ânimo, envia seus agentes malvados lá de baixo, do vale de Inom, e eles atacam esses discípulos imaturos. Nesse momento, Tiago chamou: "Mãe, olhe! Lá tem um pilar com alguma coisa escrita. Vamos ver o que é." Eles foram e acharam esta inscrição: "Que os tombos levados por Cristão antes de aqui chegar, e as lutas que enfrentou, sirvam de advertência a todos que o vierem depois." Através do Vale da Paz. Sim, anuiu Generoso, mas Cristão ganhou uma grande vitória. Houve batalhas aqui, sim, e muitos sofrimentos, mas vejam como é bela a paisagem. Este vale consiste principalmente de prados verdejantes, adornados com lírios, onde salgueiros chorões crescem entre regatos sinuosos. Aqui também há campos frutíferos, manadas de bois e lindos rebanhos. Muitas pessoas humildes têm aqui a sua habitação e vivem contentes. Muitos homens trabalhadores obtêm aqui boas propriedades rurais. Aqueles acostumados a viver em altitudes elevadas são os que enfrentam aqui os maiores problemas, porque Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Enquanto caminhavam conversando, ouviram uma canção. Virando-se, avistaram um menino descalço, sentado numa rocha, vigiando um rebanho. Eles captaram as palavras da sua canção. Quem que está embaixo não precisa ter medo de cair. Quem é pequeno não tem orgulho. O que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Generoso. Ouviram o que ele disse? Eu ousaria dizer que este menino da planície tem uma vida mais feliz que muita gente que vive no luxo. Para muitos, este vale é uma terra de contentamento. O nosso Senhor já viveu aqui, e neste vale transmitiu as suas grandes lições sobre a paz. Aqui se está livre do barulho e da disputa do mundo. Hoje, o mundo inteiro está cheio de algazarra, sons destoantes e confusões que irritam os nervos. Apenas o Vale da Humildade é quieto e solitário, fornecendo a atmosfera propícia à meditação e à comunhão com o Criador. Apesar de Cristão haver tido o infortúnio de encontrar Apolion aqui, alguns têm sido ricamente abençoados neste lugar, e alguns acharam nele a pérola de grande valor. Samuel. Senhor Generoso, onde meu pai lutou com Apolion? Generoso. Ali, naquele desfiladeiro na estrada, logo depois da Campina do Esquecimento.
Aquele é o lugar mais tentador do vale. Outros servos do rei já foram dolorosamente testados ali. É um lugar onde os peregrinos são inclinados a esquecer os favores que receberam, ou quão indignos são deles. Então, tem os seus conflitos tentadores. Misericórdia. Sinto-me tão bem aqui como em qualquer lugar onde já estivemos. Este local parece agradar ao meu espírito. Gosto muito de estar onde não há rodas rangendo e ruídos de tráfego. E aqui é possível pensarmos no significado da vida e fazer a nós mesmos indagações como estas. Quem sou eu? De onde venho? Por que estou aqui? O que tenho realizado? Aonde estou indo? Generoso. Sim, é verdade. Tenho atravessado este vale muitas vezes e nunca me senti melhor do que quando estou aqui. Já conduzi muitos peregrinos que testificaram o mesmo. Pode ser que o nosso amo e Senhor guie-nos através deste vale a fim de condicionar-nos para as suas bênçãos mais excelentes. Ele disse por meio de seu profeta: Eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. E o nosso Salvador afirmou no início de seu ministério: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles chegaram então ao ponto onde Cristão lutou com Apolion, e viram ali um monumento com este poema entalhado. Dura batalha foi aqui travada, muito estranha, contudo verdadeira. Cristão e Apolion pensavam um ao outro subjugar. O homem tão bravamente portou-se, que pôde o demônio derrotar. Este monumento foi levantado para o fato testificar. Através do Vale da Morte. Passado o local da batalha, chegaram à beira de um vale mais fundo, o Vale da Sombra da Morte. Este vale era mais alongado que o outro, e era uma região singularmente habitada por espíritos maus, como muitos haviam testemunhado. As duas peregrinas e os rapazes, no entanto, atravessaram-no melhor que muitos outros, porque tinham por guia o Senhor generoso, e contaram com a luz do dia durante todo o percurso. Não obstante, pareceu-lhes ouvir no vale os gemidos de mortos e o lamento de moribundos, em extremo tormento. Esses sons horrendos fizeram tremer os meninos e empalidecer as mulheres. O seu guia, porém, infundiu-lhes coragem com palavras de conforto. Um pouco mais adiante, tiveram a impressão de que o chão sacudia, como se estivessem sobre um local oco. Ouviram também uma espécie de silvo, como de serpentes, mas nada apareceu. Então, um dos meninos inquiriu: Já não estamos no final deste vale medonho? O guia, contudo, exortou-os a ter bom ânimo e a vigiar os passos para que não fossem apanhados na alguma armadilha. Agora, Tiago, o garoto mais novo, ficou doente. A causa deve ter sido o medo. Sua mãe deu-lhe um pouco de vinho e algumas pílulas prescritas por um médico quando estiveram no Palácio das Virtudes, e ele começou a melhorar. Então, prosseguiram até chegar ao meio do vale. De repente, Cristã achou ter visto alguma coisa na estrada adiante. Uma coisa com uma forma que nunca vi antes, descreveu ela. Mãe, o que é? Perguntou José. Não sei, filho. É algo terrível. Mas, mãe, com o que se parece? Não posso descrevê-lo. É diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto. Está chegando perto, bem perto. Ora, ora, atalhou Generoso. Quem estiver com mais medo, fique perto de mim. Então, o diabo das trevas aproximou-se, e Generoso moveu-se para encontrá-lo. Mas, de repente, ele desapareceu, e ninguém mais o viu. Eles lembraram-se, então, do que fora repetido antes. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sentindo-se um tanto aliviados, eles se foram. Mas não tinham ido muito longe, quando Misericórdia, olhando para trás, avistou a forma de um leão, andando furtivamente atrás deles. Todos voltaram-se para ver. Ele soltou um rugido e aproximou-se mais rápido. O vale inteiro ecoou com a sua voz áspera e côncava, que fazia arrepios percorrerem a espinha dos peregrinos. O leão aumentou a velocidade,
e o Senhor generoso preparou-se para o combate. Quando, porém, o leão percebeu que o guia haveria de resisti-lo até a morte, agachou-se, rosnou e retirou-se covardemente para os arbustos. Agora, o guia seguiu à frente, até um fosso que cruzava a estrada. E antes que pudessem preparar um modo de atravessá-lo, um denso nevoeiro envolveu-os, obscurecendo completamente o caminho. Ai! Murmuraram eles. Que vamos fazer? Não tenham medo, acalmou-os generoso. Estejam quietos e vejam o final disso também. Eles esperaram, pois o caminho estava completamente bloqueado. Então pareceu-lhes ouvir mais barulhos e movimentos de inimigos. O fogo e a fumaça do fosso eram facilmente visíveis. Cristã, agora vejo o que o meu pobre marido teve de enfrentar. Ouvi muita coisa sobre este lugar, mas não fazia ideia de como era. Pobre homem, ele atravessou tudo isso sozinho na noite, e esses demônios ocuparam-se dele como se o fossem fazer em pedaços. Muitos falam disso, mas ninguém imagina como é o Vale da Sombra da Morte, até atravessá-lo pessoalmente. Generoso. É como estar nas profundezas do oceano e descer ao fundamento das montanhas. É como se os ferrolhos da terra houvessem se fechado sobre você para sempre. Mas aquele que andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quanto a mim, atravesso frequentemente o vale, e já estive em perigos maiores que agora, mas ainda estou vivo. Contudo, não me gabo, porque não sou meu guarda. De qualquer modo, creio que teremos completo livramento. Peçamos luz àquele que pode mudar a escuridão em dia e banir para o inferno todos os demônios. Eles clamaram a Deus, e o nevoeiro aclarou. Então, viram que o fosso era apenas uma depressão na estrada e atravessaram-na facilmente. Logo começaram a sentir odores repulsivos. Misericórdia comentou com a amiga: aqui não é tão prazeroso como foi na casa do porteiro, do intérprete, ou no último palácio em que estivemos. Oh, não é tão mal atravessar isto aqui, discordou Samuel. E se alguém tivesse de morar aqui para sempre? E pelo que sei, uma das razões para atravessarmos este vale, rumo à casa preparada para nós, é para que vejamos do que fomos salvos, a fim de melhor desfrutarmos de nossa casa. Generoso. Boas falas, Samuel. Porque quando eu estiver fora daqui, continuou o menino, valorizarei a luz e o bom caminho mais que nunca em minha vida. Logo estaremos fora, prometeu o guia. José, ainda não é possível ver o fim do vale? Guia, vigiem seus passos, rapazes. Logo estaremos no meio das armadilhas. Quando chegaram às armadilhas, viram um corpo de um homem todo lacerado, caído numa vala. Guia, aquele era o senhor negligente. Ele caiu aí faz tempo. Estava com ele o senhor cauteloso, que escapou. Vocês não imaginam quanta gente perde a vida nesta parte do vale. Alguns são aventureiros tão tolos que se põem irrefletidamente numa peregrinação ao país distante, sem nenhum diretório ou um guia. Bom cristão, ele era certamente amado por Deus e tinha um coração resoluto. Do contrário, nunca o teria conseguido. A batalha com o gigante marreta. Chegaram agora ao final do vale, onde Cristão vira a caverna do Papa e do Pagão. Saindo da gruta, vinha o gigante marreta, que costumava perverter jovens peregrinos com os seus sofismas. Ele chamou o generoso pelo nome e perguntou: quantas vezes você foi proibido de fazer estas coisas? Que coisas? Replicou o generoso. Que coisas? Você sabe quais. Mas porém um fim ao seu negócio. Espere, atalhou o generoso. Antes de lutarmos, vamos esclarecer o que está acontecendo. As mulheres e os meninos ficaram sem fala. Bem, começou o gigante, você rouba o país na pior forma de roubo. Esta é a sua acusação geral, mas seja específico, homem. Você dedica-se ao nefando negócio do sequestro, retorquiu Marreta. Agarra mulheres e crianças e carrega-os a uma terra estranha, enfraquecendo o reino do meu amo. Sou um servo do Deus do céu, replicou o generoso.
O meu trabalho é tão somente persuadir pecadores ao arrependimento. Sou orientado a fazer o melhor que posso para trazer homens, mulheres e crianças das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E se você chama isto de rapto, e esta é a sua acusação formal, estou pronto. Então, o gigante, segurando uma clava, veio em direção ao guia, e ele foi-lhe ao encontro, sacando a espada. Encontraram-se e atacaram-se com toda a força. O gigante golpeou com a clava a cabeça de Generoso, fazendo-o cair de joelhos. As mulheres e os meninos gritaram. O senhor Generoso levantou-se e enfiou a espada no braço do gigante, ferindo-o gravemente. Eles lutaram por 1 hora, até que ambos estivessem completamente exaustos. Cada um retirou-se para o seu lado da estrada, a fim de descansar. Em seu coração, o guia começou a orar. As mulheres e os garotos gritavam o tempo todo. Os combatentes puseram-se de pé e atacaram-se novamente. Agora, o senhor Generoso derrubou o gigante com um terrível golpe no abdômen e esperou que ele se levantasse. Um dos golpes do gigante teria quebrado a cabeça de Generoso, se não tivesse resvalado. Agora, o guia estava determinado a acabar com ele. Generoso levantou o braço e aparou o golpe com a mão esquerda e espetou o gigante sob a quinta costela. O gigante começou a desfalecer e não pôde mais suster a clava. Então, Generoso rachou-lhe a cabeça até os ombros. Os peregrinos regozijaram-se e todos eles, inclusive Generoso, louvaram a Deus pela vitória. Erigiram um pilar, fixando no topo a cabeça do gigante, e escreveram na base algumas palavras comemorativas ao evento. Então, escalaram o pequeno morro, uma simples elevação feita para que os viajantes pudessem contemplar a estrada à frente. Fora neste local que Cristão vira Fiel pela primeira vez. O grupo sentou-se para descansar. Eles regozijaram-se pelo livramento do Vale da Sombra da Morte e das mãos do gigante Marreta, e revigoraram-se com alimento e bebida, enquanto conversavam sobre as provações que tinham atravessado. Cristã. Seu Generoso, o senhor não foi ferido na luta? Generoso. Não, a não ser um pouco em minha carne, e isto será para o meu bem, já que é uma prova do meu amor pelo meu amo e por seus seguidores, e será um meio, pela graça, de aumentar a minha recompensa final. Cristã. Mas o senhor não teve medo quando o viu sair com aquela marreta? Um pouco, mas fui treinado a suspeitar de meus sentimentos e a confiar totalmente naquele que tem todo o poder. Cristã. Mas o que o senhor pensou quando ele o deixou de joelhos com o primeiro golpe? Generoso. Ora, pensei em Cristo, que foi levado à morte, mas derrotou-a no final. Mateus. Não sei o que vocês pensam, mas sinto que Deus foi maravilhosamente bom para conosco, trazendo-nos para fora desse vale e livrando-nos do poder do inimigo. Agora vejo por que não devemos nunca mais ter dúvidas a respeito dele, pois deu-nos prova de seu amor, sabedoria, poder e graça. O despertar do velho senhor Honestidade. Então levantaram-se todos e prosseguiram o seu caminho. Logo chegaram a um grande carvalho e viram sob ele um velho peregrino profundamente adormecido. Souberam que era um peregrino pelas roupas que usava e por seu bordão. O senhor Generoso acordou-o. A princípio ele ficou assustado e perguntou: Quem é você? O que deseja? Qual a sua ocupação? Generoso. Acalme-se, meu bom homem. O nome do velho era Honestidade. Somos todos seus amigos. Meu nome é Generoso, e eu sou o guia destes peregrinos que estão indo ao país celestial. Honestidade. Imploro seu perdão. Tive medo de que fosse o bando que, há algum tempo, roubou o dinheiro de pouca fé, mas agora sei que são pessoas honestas. Generoso. E o que você poderia ter feito se fôssemos assaltantes? Honestidade. O que teria feito? Ora, teria lutado como um tigre, enquanto me restasse fôlego. E fazendo assim, estou certo de que vocês nunca me venceriam, porque um peregrino não pode ser derrotado, a menos que se entregue. Generoso. Muito bem dito, meu irmão. Agora sei que você é um bom soldado. Honestidade.
E com isso vejo que você sabe bem o que é um verdadeiro peregrino, pois todo mundo pensa que somos os mais fáceis de se vencer. Generoso. Bem, agora que nos conhecemos, posso perguntar-lhe o seu nome? Honestidade. Meu nome é Honestidade. Venho da cidade da estupidez. Fica a cerca de 18 quilômetros para lá da cidade da destruição. Acho que a minha natureza harmoniza mais perfeitamente com o meu nome. Generoso. Já ouvira falar de você, e me perguntava se poderia vir algum peregrino daquela cidade, porque ela é pior que a cidade da destruição. Honestidade. Sim, ficamos no lado da montanha mais distante do sol. Muitos de nossos cidadãos são como uma pessoa congelada numa montanha de gelo. Mesmo assim, quando o sol da justiça brilha sobre alguém, como fez comigo, a pessoa descongela e move-se para Deus. Generoso. Acredito, Senhor Honestidade, porque sei que isso é verdade. Então o velho cavalheiro saudou a cada um deles com um beijo fraternal e perguntou o nome de cada. Para a cristã, ele disse, ouvi falar de seu marido. Ele era um homem bravo e bom. Mateus, o mais velho dos rapazes, ele aconselhou. Seja como Mateus do passado, que deixou a coletoria para seguir ao Senhor. Ele animou Samuel a ser como Samuel, o profeta, um homem de fé e oração. Exortou José a ser como José na casa de Potifar, puro e que fugia da tentação. E a Tiago, o menor, incentivou. Seja como Tiago, o justo, o irmão de nosso Senhor. Então eles contaram-lhe sobre misericórdia, de como ela deixara tudo, o lar e a família, para vir com cristã à procura de uma vida melhor. E ele confortou-a. Misericórdia é o seu nome, e pela misericórdia você será sustentada e carregada através de todas as dificuldades do caminho, até chegar à fonte da misericórdia na terra celestial. Conversa sobre o Senhor temente. Caminhando juntos, o guia perguntou à Honestidade se ele conhecia o Senhor temente, de sua cidade. Sim, muito bem, confirmou ele. Era um homem que parecia ter dentro de si a boa vida. Contudo, era um dos peregrinos mais difíceis que já conheci. Generoso. Estou certo de que o conhecia, porque faz dele uma acurada descrição. Honestidade. Se o conhecia, estivemos juntos por mais de 5 anos. Ele estava em minha casa quando começou a pensar, pela primeira vez, no que seria de nós depois da morte. Generoso. Bem, eu fui o seu guia desde a casa de meu amo até o fim do caminho. Honestidade. Então você sabe que ele era um camarada incômodo. Generoso. De fato. Mas fui capacitado, pela graça de Deus, a suportá-lo. Homens com a minha vocação geralmente são incumbidos da liderança de tais companheiros. Honestidade. Ora, conte-nos alguma coisa sobre Temente e como ele comportou-se sob a sua orientação. Generoso. Bem, ele era uma alma conscienciosa, mas possuída pelo medo. Temia cair antes de atingir a meta desejada. Tudo que tivesse a menor aparência de oposição assustava-o demasiadamente. Ouvi dizer que ele quedou gemendo no pântano do desespero por mais de um mês, apesar de ter visto muitos de seus conhecidos vencerem o pântano. E alguns até lhe ofereceram a mão. Não se aventurou a entrar, nem voltou atrás. Ele dizia que iria à cidade celestial, ou morreria tentando. Entretanto, abatia-se diante de cada obstáculo e tropeçava a cada coisinha que lhe punham no caminho. Como ele finalmente atravessou o pântano, não sei dizer, mas numa certa manhã de sol, aventurou-se e, com medo de afundar, logo chegou ao outro lado. Ele mesmo não acreditava que fosse verdade. Penso que carregava na mente um pântano de desânimo. Ao chegar à porta estreita, teve receio de bater. Protelou ali por um longo tempo. Quando o portão era aberto para deixar entrar os peregrinos, recuava para dar passagem aos outros, dizendo-se indigno. Ficava ali tremendo, mas ansiando por entrar. Finalmente pegou o martelo pendurado sobre o portão e deu uma leve batida. Quando o portão foi aberto, encolheu-se para trás. O porteiro saiu e perguntou-lhe se desejava entrar. Ele caiu de joelhos para adorar.
O porteiro tomou-o pela mão e saudou-o. Paz seja consigo. Entre, você é bem-vindo, e guiou-o para dentro. Contudo, estava com medo de haver desapontado o porteiro, porque ele era imponente em sua bondade. Estava com vergonha de sua aparência e de sua falta de conhecimento e experiência. Quando deixou a portaria, levou consigo uma nota endereçada ao meu amo, o intérprete, pedindo-lhe que o recebesse e garantisse-lhe todos os confortos e acomodações de sua casa. Não obstante, ficou do lado de fora, no frio, noite após noite, debatendo-se sobre o que deveria fazer. Aconteceu de eu vê-lo pela janela, fitando o edifício. Saí e perguntei-lhe se desejava entrar. Seus olhos encheram-se de lágrimas e, por um instante, ele nada disse. Então perguntou-me, você acha que sirvo para estar em sua casa? Percebi o que ele queria. Então entrei e falei com o amo. Ele mandou-me buscá-lo, mas foi preciso muita persuasão para fazê-lo entrar. Enquanto estava na casa do intérprete, ele ganhou um pouco de coragem, mas nunca superou seus temores. Fui com ele por todo o caminho até a porta da cidade celestial. Na Casa das Virtudes, quando o apresentei às donzelas, ele mostrou-se muito tímido. Quis ficar sozinho. Todavia, disse-me depois que gostava do lugar, e dissera o mesmo da casa do intérprete. Ele desceu ao Vale da Humildade tão bem como qualquer outro que já acompanhei. Não importava para ele o quão humilhado tivesse de ser, se tão somente pudesse encontrar conforto e paz. Parecia haver uma espécie de harmonia entre ele e aquele vale, pois nunca o vi comportar-se melhor, em toda a jornada, que quando estivesse no Vale da Humildade. Quando chegou, porém, ao Vale da Sombra da Morte, pensei que ele fosse morrer de medo, mas era tão verdadeiro que não voltaria atrás. Ele gritava, "Oh, os fantasmas! Os fantasmas vão me pegar!" Era como se os estivesse encorajando a virem pegá-lo. O Senhor deve ter reprimido os maus espíritos daquele vale por amor à temente, pois nunca os vi mais quieto que quando atravessamos. Mas ao chegarmos à Feira da Vaidade, ele mostrou-se uma pessoa diferente. A sua ira flamejava contra toda aquela insensatez. A sua indignação parecia levá-lo a esquecer os temores. Ele parecia valente o bastante para lutar com todos os homens do lugar. As suas palavras eram tão ardentes contra as suas vaidades que tive medo de que ele nos levasse a ambos a ser executados ou banidos. Também na Terra Encantada, ele foi uma surpresa. Totalmente vigilante. Mas quando chegamos ao Rio Gelado, onde não havia ponte, mostrou-se extremamente pessimista. Agora é o fim dos meus sonhos, lamentou ele. Afundarei para sempre neste rio, e nunca verei a face que me fez caminhar tantas milhas para vê-la. Contudo, foi notável como o rio estava profundo naquela ocasião, e quão seguramente o Senhor Temente o atravessou. Quando ele estava subindo ao portão, comecei a despedir-me dele, desejando-lhe que tivesse uma boa recepção lá em cima. Ele disse-me, eu sei que terei. Então nos separamos, e não mais o vi. Honestidade. Então, parece que afinal, ele provou-se verdadeiro. Generoso. Oh, sim. Nunca tive qualquer dúvida a seu respeito. Ele era um homem íntegro e de finas qualidades cristãs. Só que era uma espécie de idealista, a quem as realidades da vida mantinham-no de espírito abatido a maior parte do tempo. Era uma carga a si mesmo e um incômodo aos outros. Era mais sensitivo ao pecado que os demais, e também muito cuidadoso em não ofender ou ferir os outros. Para evitar ofender aos outros, negava a si mesmo coisas que eram suas por direito, e considerava os outros melhores que a si mesmo. Honestidade. Mas por que deveria um homem bom como ele estar sempre no escuro? Generoso. Há duas razões para isso. Uma é que a vontade de Deus é assim. Deus precisa de algumas notas sombrias no teclado da vida. Alguns devem dançar e outros chorar. Esta grande harpa da vida humana estaria incompleta sem as cordas de baixo tom, apesar de o tom baixo, sozinho, não fazer boa música. O Senhor Temente era alguém que tocava baixo a maior parte do tempo, indiferente ao que os outros sentiam. Entretanto, de minha parte, não me comovo com qualquer confissão que não comece com aflição de espírito. Contudo, a aflição não deve continuar depois que a pessoa usufrui do que professa. Penso estar fora do tom e sem equilíbrio, aquele que emite acordes baixos o tempo todo.
E alguns peregrinos ficam em desarmonia com a vontade de Deus e a sinfonia do céu, por habitualmente ceder aos seus temores infundados e aconselhar-se com a sua imaginação melancólica, recusando-se a crer na suficiência da graça de Deus. Assim, tornam-se uma carga a eles mesmos e aos seus associados. Honestidade. Vejo que o senhor temente era um cristão zeloso, que não tinha medo de leões ou malfeitores, ou sofrimentos físicos. Era o pecado, a culpa, a morte e o tormento que o aterrorizavam. O seu problema eram os inimigos dentro dele, não os de fora. Os malfeitores e a feira da vaidade apenas despertaram a sua justa indignação, em vez de os seus temores, e o fizeram tão valente quanto um leão, enquanto os espíritos na sombra da morte o assustaram. Era realmente a si mesmo que temia. Ele duvidava que a sua aceitação de Cristo o tivesse feito digno de reclamar todas as promessas de Deus. Consequentemente, receava não ser aceito por ele. Indubitavelmente acreditava numa espécie de legalismo religioso, de que devemos obedecer à lei para obter graça suficiente e tornarmos-nos dignos de aceitação. Generoso. Sim, mas a verdade é que devemos ter graça suficiente antes de obedecer à lei de Deus. E esta graça é recebida através da fé na cruz de Cristo, e não por obras de justiça. Pela operação do Espírito Santo, através da nossa fé, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O serviço de Deus é o alvo e o resultado da graça, não a sua causa. A graça é o remédio para o medo. Se orarmos crendo, receberemos graça suficiente. Cristã. Essa discussão sobre o senhor temente foi muito útil. Achava que não havia outro cristão igual a mim, mas agora vejo que este bom homem tinha um espírito semelhante ao meu. Tenho alguns dos seus temores, com a diferença de que os meus não são sempre expressados. Misericórdia. Devo confessar que algo do espírito do senhor temente também habita em mim. Generoso. Bem, agora espero que todos vocês compreendam como os temores infundados podem ser vencidos. Conversa sobre o senhor cabeçudo. Agora o senhor Honestidade pôs-se a contar-lhes sobre outro personagem que conhecera, um tal de Cabeçudo. Esse homem estava viajando como peregrino, embora ache que ele não tivesse qualquer conhecimento do que é um peregrino. Generoso. Por quê? Ele conversou com você sobre isso? Honestidade. Sim, muito mesmo. Generoso. Que princípios ele defende? Honestidade. Ele acha que a pessoa deve praticar os vícios, bem como as virtudes dos personagens bíblicos. Disse que Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve relações com a mulher de outro homem, que Salomão tinha mais de uma esposa, que Abraão tomou Agar, a criada de sua esposa, por mulher, que Jacó veio a possuir os bens de seu pai por meio de fraude, que as israelitas tomaram emprestadas as joias das vizinhas egípcias e as trouxeram consigo quando deixaram o Egito, que Raabe mentiu sobre os espias estarem em sua casa, e que os discípulos, a pedido do mestre, tomaram do dono o jumento. Portanto, ele podia fazer o mesmo. Acreditava poder fazer o que achasse necessário e direito. Generoso. Essa é certamente uma ideia vil e desprezível, e uma conclusão irracional e perigosa. Algumas das coisas que ele mencionou não foram erradas sob as suas circunstâncias. É verdade que os personagens bíblicos pecaram, mas lendo